O lado obscuro da excitação feminina, o que ninguém te conta. Há algo que acontece no corpo sobre o qual quase ninguém fala abertamente. É uma resposta física. E para a maioria das pessoas, isso cria uma espécie de confusão difícil de articular, porque parece que o corpo está dizendo uma coisa, enquanto a mente diz algo completamente diferente. Essa desconexão não é rara, na verdade é incrivelmente comum. Mas como não se fala sobre isso, as pessoas carregam esse segredo se perguntando se há algo errado com elas, ou se o que vivenciaram significa algo que não significa. Hoje, vamos analisar o que realmente acontece por baixo da superfície, não a versão simplificada, não a versão feita para deixar alguém confortável, a versão real, aquela que explica por que a resposta física e a experiência emocional nem sempre coincidem, e o que isso realmente significa para a nossa compreensão da atração, da excitação e de nós mesmas. Vamos começar com a verdade mais incômoda: o corpo nem sempre responde ao que a mente deseja. Este é um dos aspectos mais incompreendidos da fisiologia humana. As pessoas presumem que, se o corpo reage de uma determinada maneira, isso deve significar algo, que há uma intenção por trás disso, que há um desejo por trás disso. Mas a pesquisa conta uma história bem diferente. Estudos em psicofisiologia têm demonstrado consistentemente que a excitação física pode ocorrer em resposta a estímulos que a pessoa considera perturbadores, confusos ou até mesmo angustiantes. O corpo pode responder a algo que a mente rejeita ativamente. Isso não é uma falha. É assim que o sistema foi projetado. A resposta de excitação é, em sua essência, um mecanismo preparatório. É a maneira que o corpo encontra de se preparar para algo, qualquer coisa, que seja percebido como sexualmente relevante pelo sistema nervoso. E a palavra-chave aqui é relevante, não desejado, não escolhido, apenas detectado. Pense nisso da seguinte forma: a pupila dilata em resposta à escuridão, não porque deseja a escuridão, mas porque a escuridão é um sinal de que mais luz é necessária. A resposta física é automática, desconectada de preferência ou intenção. A excitação pode funcionar da mesma maneira, pode ser desencadeado pelo contexto, pela surpresa, pela novidade, por coisas francamente indesejadas, e não diz nada sobre o que a pessoa realmente deseja. Mas, como isso nunca é explicado, as pessoas interpretam suas próprias respostas físicas como evidência de algo mais profundo, algo significativo, e às vezes algo vergonhoso. Essa confusão piora quando adicionamos a complexidade emocional à equação. Imagine alguém em uma situação que lhe parece errada, desconfortável, indesejada, talvez até violenta. Mas seu corpo reage mesmo assim. O que isso causa na mente? Para muitos, cria uma espécie de ruptura. Uma sensação de que não podem confiar em si mesmos, de que seu corpo os traiu. De que talvez o que aconteceu não tenha sido tão ruim quanto pareceu, porque alguma parte deles reagiu. Este é um dos mal-entendidos mais prejudiciais que uma pessoa pode carregar. E persiste porque ninguém lhes ensinou a verdade básica. Resposta não é sinônimo de consentimento. Resposta não é sinônimo de prazer. Resposta é apenas o sistema nervoso fazendo o que o sistema nervoso faz. Quando isso não é compreendido, as pessoas internalizam a culpa. Questionam a própria experiência. Eles se perguntam se a confusão que sentem revela algo sobre quem são, quando na verdade, significa apenas que têm um corpo. E corpos respondem a estímulos, quer queiramos ou não. O peso emocional disso pode durar anos, décadas, porque sem a estrutura necessária para compreendê-lo não há como processá-lo de forma clara. Agora, vejamos isso de um ângulo diferente. Como esse mesmo mecanismo se manifesta em situações mais comuns. Não são apenas os cenários extremos que apresentam a desconexão entre mente e corpo. Acontece constantemente no dia a dia. Alguém se sente fisicamente atraído por uma pessoa que claramente não é ideal para si. O corpo reage intensamente enquanto a mente emite alertas. A atração é óbvia, a incompatibilidade também é óbvia, e no entanto, a força é inegável. É o mesmo fenômeno em ação. A atração física não faz verificação de antecedentes, não avalia a compatibilidade a longo prazo, não considera se essa pessoa será gentil, confiável ou emocionalmente disponível. O corpo simplesmente responde a estímulos, estímulos que muitas vezes têm origem na novidade, na imprevisibilidade, ou em um tipo de energia perigosa que ativa o sistema nervoso. E para muitas pessoas isso cria um padrão de atração por parceiros inadequados, repetidamente, não por falta de bom senso, mas porque o sistema de resposta do corpo está programado para estimulação, não para segurança. Compreender isso não faz a atração desaparecer, mas cria uma distância entre a resposta e a decisão. Permite que a pessoa sinta a atração sem presumir que ela significa algo que não significa. É aqui que as coisas ficam mais complexas. A pesquisa sobre excitação e gênero é complicada.
Mas há uma descoberta que se repete constantemente. As mulheres, em média, demonstram uma resposta fisiológica mais ampla a estímulos sexuais do que os homens. Isso significa que quando os pesquisadores medem a excitação física em laboratório, as mulheres geralmente respondem a uma gama maior de conteúdos, incluindo conteúdos pelos quais relatam não se sentirem atraídas ou não gostarem. Os homens, por outro lado, tendem a apresentar uma resposta mais restrita e específica a determinadas categorias. A excitação física feminina tende a estar mais alinhada com aquilo que as mulheres dizem sentir atração. Essa diferença levou a algumas interpretações equivocadas ao longo dos anos. Ideias de que as mulheres são de alguma forma mais confusas ou menos conscientes dos seus próprios desejos. Mas uma leitura mais precisa é simplesmente que o sistema de excitação feminina opera com uma lógica diferente. Não é que as mulheres não saibam o que querem, é que seus corpos respondem a uma gama mais ampla de sinais, independentemente da preferência. O mecanismo preparatório é mais abrangente, mais sensível ao contexto e menos atrelado a gatilhos específicos. Isso não significa que a experiência emocional seja menos clara. Uma pessoa pode saber exatamente o que deseja emocionalmente enquanto seu corpo reage a algo que ela não deseja. Os dois sistemas operam em paralelo, não em uníssono. Compreender isso tem implicações reais para a forma como as pessoas lidam com a intimidade. Quando alguém não sabe que a resposta física pode ser dissociada do desejo, pode se forçar a continuar algo que não parece certo porque seu corpo respondeu, então presume que deve querer aquilo. Isso é particularmente comum no início dos relacionamentos, quando a pessoa ainda está aprendendo a reconhecer seus próprios sinais. Ela sente excitação física e a interpreta como atração. Experimenta energia nervosa e a interpreta como química. Nota o coração acelerado e presume que isso significa algo romântico. Mas excitação, nervosismo e aumento da frequência cardíaca podem ser desencadeados por desconforto, ansiedade ou até mesmo medo. O sistema de alarme e o sistema de prazer do corpo compartilham circuitos sobrepostos. É por isso que as pessoas às vezes confundem medo com excitação, porque fisiologicamente podem sentir sensações semelhantes. Então as pessoas seguem em frente, presumem que seu corpo sabe algo que sua mente desconhece, e ignoram seu próprio desconforto nesse processo. É assim que as pessoas acabam em situações indesejadas. Não por falta de limites, mas porque confiaram em um sinal que na verdade não lhes dizia o que pensavam que dizia. Há ainda outra camada nisso que raramente é discutida, o papel da memória. A excitação física pode ser condicionada. Isso significa que com o tempo o corpo pode aprender a responder a certos estímulos. Não porque sejam inerentemente excitantes, mas porque foram associados a experiências excitantes no passado. É assim que os fetiches se desenvolvem. É assim que certos ambientes, aromas ou sons podem desencadear respostas físicas inesperadas. O corpo se lembra e responde com base na associação, e não na avaliação do momento presente. A implicação é que a resposta física não é um indicador confiável do desejo atual. Pode ser um eco, um hábito, um reflexo aprendido, e quando as pessoas não entendem isso, podem se sentir presas às suas próprias respostas, acreditando que ainda desejam algo, simplesmente porque o corpo ainda reage a isso. Isso é particularmente relevante para quem está tentando superar um relacionamento ou experiência tóxica. O corpo pode continuar a responder a lembranças daquela pessoa ou situação muito tempo depois que a mente já seguiu em frente. E se essa resposta for interpretada como um desejo persistente, pode puxar a pessoa de volta para padrões que ela já decidiu deixar para trás. A chave é reconhecer que a excitação não é uma ordem, é informação. Mas informação incompleta. Isso indica que o sistema nervoso detectou algo, não indica o que fazer a respeito. Vamos voltar à atração em geral. Quando a atração física é intensa, ela parece significativa. Parece um sinal, como se essa pessoa devesse ser especial, porque o corpo não mente, certo? Mas o corpo mente sim. Ou mais precisamente, o corpo fala uma língua diferente da que pensamos que ele fala. A atração intensa pode ser desencadeada pela familiaridade, por padrões aprendidos na infância, pelo eco da energia de um dos pais ou pela dinâmica de um parceiro anterior. Pode ser desencadeada por perigo, instabilidade e indisponibilidade emocional. Tudo que o sistema nervoso registra como significativo. Portanto, a sensação de ser magneticamente atraído por alguém não significa necessariamente compatibilidade. Pode significar o oposto. Pode significar que o sistema nervoso está reconhecendo um padrão no qual foi treinado. Um padrão que não tem nada a ver com o que é realmente bom para a pessoa. É por isso que as pessoas muitas vezes sentem menos faísca com parceiros que na verdade são saudáveis para elas. Porque o saudável parece estranho.
A segurança não dispara os mesmos alarmes, e sem esses alarmes, o sistema nervoso não reage da mesma forma que reage ao caos. Aprender a ignorar isso leva tempo. Requer confiar em um sinal mais lento e silencioso, o sinal de segurança emocional, respeito mútuo e compatibilidade genuína, em vez do sinal mais alto e chamativo da excitação e da intensidade. Há um último ponto a ser considerado: relação entre excitação e identidade. Muitas pessoas se definem, em parte, por aquilo que as atrai. Elas veem seus desejos como um reflexo de quem são, seus valores, seu caráter, sua verdade interior. Mas se a resposta física pode ser desencadeada por coisas que não queremos, por condicionamento, por caos, por trauma, então fica claro que a excitação não é a identidade, não é uma janela para a alma. É apenas um mecanismo físico. Isso é libertador para qualquer pessoa que já se sentiu envergonhada da reação do seu corpo. Significa que a resposta não define você, não revela nada secreto ou vergonhoso sobre quem você é. Significa apenas que seu sistema nervoso está responsivo, que é exatamente como deveria ser. O trabalho, então, não é controlar a resposta do corpo. Isso muitas vezes é impossível, mas controlar a interpretação. Reconhecer a excitação pelo que ela é, um sinal, não uma ordem, dados, não destino. Essa compreensão muda tudo. Muda a forma como as pessoas avaliam suas próprias experiências, muda a forma como lidam com a intimidade. Muda a forma como interpretam a atração, tanto quando ela está presente quanto quando está ausente. Permite que alguém se sinta atraído pela pessoa errada sem agir de acordo com esse sentimento. Que perceba uma reação a algo desconfortável sem acreditar que isso significa que a pessoa deseja aquilo. Experimente a falta de química com alguém saudável e, mesmo assim, escolha essa pessoa, sabendo que o sistema nervoso nem sempre está certo. É um tipo mais silencioso de autoconfiança, uma que não depende do corpo para dizer o que fazer. Mas em vez disso, trata o corpo como uma informação entre muitas ponderada em relação a valores, experiência e o que realmente tende a funcionar. A maioria das pessoas nunca recebe essa estrutura. Eles passam a vida interpretando cada resposta como significativa, cada atração como destino, cada ausência de faísca como incompatibilidade, mas aqueles que entendem a mecânica mais profunda, que enxergam a resposta física pelo que ela realmente é, conquistam um tipo de liberdade. A liberdade de sentir sem ser controlado, de perceber sem obedecer, de experimentar toda a gama de respostas físicas, sem deixar que elas ditem suas escolhas. Essa é a verdadeira percepção. Não que a excitação seja ruim, ou que a atração seja indigna de confiança, apenas que elas não contam toda a história. E quanto mais claramente enxergamos isso, melhor lidamos com todo o resto. Mas é aqui que fica interessante, uma vez que você entende que a resposta física nem sempre corresponde à intenção emocional. Algo mais começa a fazer sentido. Algo que confunde completamente a maioria das pessoas. Às vezes, o que parece ser um interesse diminuindo não está diminuindo de forma alguma. É o oposto. A tensão está aumentando, não desaparecendo. Mas, como os sinais não se parecem com o que as pessoas esperam, elas interpretam a situação completamente errado. Afastamento, hesitação, uma estranha distância que parece rejeição, mas não é. O próximo vídeo explica exatamente o que acontece quando a atração parece diminuir, mesmo quando na verdade está se intensificando, e porque reconhecer isso muda completamente a forma como você interpreta o que realmente está acontecendo.